Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos voltar aqui com os nossos vídeos e eu vou voltar de onde eu parei no último vídeo porque eu pensei que dava para fazer a recapitulação todinha no vídeo e não foi possível de forma alguma. Então eu quero voltar aqui, tá? Nós vimos a situação dos judeus. O que nós estamos vendo aqui é o seguinte, é como que Paulo, na sua argumentação para provar que toda a humanidade está debaixo da lei de Deus, ele chega no dia do juízo. Aí nós já mostramos o processo de desconstrução da natureza religiosa e moral do homem, que nós vimos primeiro no capítulo 1 sobre os gentios. Agora eu quero ir para o capítulo 2 e eu quero tratar aqui a respeito dos conterrâneos de Paulo, os judeus. Veja, não há nenhuma dúvida, querido, que os judeus apoiavam totalmente o discurso de Paulo contra os gentios. Porém, Paulo diz que os judeus estavam também na mesma situação que os gentios, ou seja, eles estavam debaixo da ira de Deus. Agora, imagine se você estivesse lá para ver Paulo pregando. Imagine que nós estamos numa praça pública ou numa sinagoga. Vamos lá, não, nós estamos numa sinagoga, tá? E aí Paulo está falando da situação dos gentios. E os judeus estão ali dizendo, muito bem, Paulo, é verdade, é essa a situação que eles estão mesmo. Aí o Paulo diz, olha, mas aí isso não terminou aqui. Vocês também estão na mesma situação que ele. Dá para imaginar, faça o exercício. Eles ouvindo isso, dizem assim, o quê? Quem está debaixo da ira de Deus? Nós, Paulo. Vocês não sabem que nós somos descendentes de Abraão? Que somos um povo especial e abençoado por Deus. Paulo, você já esqueceu da bondade e do amor de Deus para conosco? Não lembra que foi a nós, Paulo, confiado a lei de Deus? Você esqueceu, Paulo, que nós somos o povo da circuncisão, que o nosso pai Abraão nos circuncidou? Como é que nós podemos estar na mesma situação? E aí, querido, se você fizer a leitura dos versículos desse capítulo 2 todinho, você vai perceber que Paulo tem em mente exatamente essas argumentações a respeito dos privilégios que os judeus pensavam que tinha pelo fato de serem o povo de Deus. Quais são esses privilégios? Vamos sintetizar isso aqui para ficar mais claro ainda, para ficar mais didático ainda. Primeiro, eles acreditavam que eram especiais e que o fato de serem judeus tornava eles superiores a todos os povos da terra. Por isso, eles não poderiam estar debaixo da ira de Deus. A resposta de Paulo para esta argumentação, querido, está nos versículos 1 a 3. É muito interessante. Olha só o que Paulo diz, Romanos 2, 1 a 3. Portanto, és indesculpável, homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas ao outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas coisas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Paulo está apontando diretamente para os judeus. Vocês condenam o que os gentios fazem. Até aí tudo bem. O problema é que vocês estão fazendo as mesmas coisas que eles e por isso vocês estão se condenando. É o que o Paulo está ensinando, querido. Olha o segundo motivo aqui, o segundo privilégio. Eles acreditavam também que, sendo quem eram, né, os judeus, o povo da eleição, o povo eleito, descendentes de Abraão, então, por causa disso, Deus os amava. E por isso, porque Deus os amava, Deus tratava eles com um tipo de bondade perpétua. E esse amor, querido, muitas vezes manifestado na história dos judeus pelos livramentos, fez com que esse povo acreditasse que Deus não os puniria pelos seus pecados. É muito interessante, já que Deus amava eles, já que Deus foi muito bondoso, então Deus não vai nos castigar, Deus não vai nos punir, Deus não vai nos colocar debaixo da sua ira. Tá? E como é que Paulo responde a esse tipo de argumento? Versículo 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Percebe como é que Paulo responde a eles? Eles não entenderam o amor e a bondade de Deus. Eles pensavam que o Senhor estava fazendo vista grossa para os seus pecados, quando, na verdade, Deus estava sendo paciente com eles. Deus estava retendo o juízo e a retenção desse juízo tinha o propósito de conduzir o seu povo ao arrependimento. E por que eles não compreenderam? Porque o fato é, eles não compreenderam isso. Eles acharam que o fato de Deus não os castigar, não os punir quando eles pecavam,
Isso é porque Deus os amava, entendeu? É porque Deus estava sendo bondoso com eles. É como se Deus estivesse passando a mão na cabecinha deles. Ele tá tudo bem, filhos. Eu vou perdoar vocês. Por que eles não compreenderam, querido? Olha só que coisa interessante, irmãos. Por causa do coração. É a mesma situação dos gentios. O coração ficou entenebrecido. O coração entrou em trevas. Contudo, versículo 5, contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado. Foi por isso que eles não compreenderam a situação em que eles estavam. O problema era o coração. Assim como a questão dos gentios, também era o coração. E qual a consequência, irmãos, de um coração teimoso, de um coração obstinado, de um coração que não se curva diante de Deus e da sua palavra? O versículo diz que eles, a causa disso, eles estavam acumulando contra si mesmo, contra eles mesmos, ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. E é assim, queridos, que a gente chega ao dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Nesse dia, o texto diz que Deus vai retribuir a cada um segundo o seu procedimento. Vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Ele segue dizendo: a tribulação e a angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e ao grego também. Porém, glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Você percebe? É assim que nós chegamos aqui. É assim que nós chegamos ao versículo 11. Esse é o nosso texto. Paulo está concluindo esse pensamento. Começou lá no versículo 19 e Paulo vem trabalhando o argumento, vem destrinchando tudo aquilo. Ele coloca a situação dos gentios, depois ele coloca a situação dos judeus e mostra que os judeus estão na mesma situação, que eles estão acumulando ira para o dia da ira. E aí ele descreve esse dia, como é que vai ser, o que vai acontecer e tudo mais. Tudo isso, querido, para nos ensinar. E aqui eu chamo a sua atenção porque para mim isso é realmente importante. Como nós estamos vivendo, o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Como nós temos aproveitado a vida que nós temos ganhado de presente de Deus, querido? Você está vivendo para Deus ou você está vivendo para si mesmo? Você é alguém que se importa com a vontade de Deus? Você é alguém que quer realmente viver para Deus? Ou o teu interesse é apenas satisfação pessoal, satisfação própria? Você é alguém que, ainda que tenha lutas, e aqui eu gosto de lembrar isso a vocês, porque eu não gosto dessa ideia fantasiosa de que ser crente é viver um mar de rosa, tudo vai dar certo, eu vou orar e Deus vai responder, as portas vão se abrir, tudo vai acontecer como eu gosto, como eu quero. Essas coisas todas são ilusões, querido, não funciona assim. A gente tem dificuldade, a gente tem crise, a gente tropeça muitas vezes, mas o fato é que um cristão nascido de novo é alguém que quer, é alguém que está se esforçando para viver a vontade de Deus. Ainda que tropece, ainda que caia, há no coração dele um desejo sincero e profundo de viver para Deus, de fazer a vontade de Deus. Ele ora, ele lê a Bíblia, ele congrega, ele se preocupa com o seu próximo, ele se preocupa com a sua própria vida, em dar um bom testemunho, em viver uma vida reta, em viver uma vida de santidade. Então ele lê a palavra de Deus, ele procura conhecer o que Deus quer, o que Deus ordena a ele, e no poder do Senhor ele vai ajustando a sua vida, ele vai deixando de lado velhos hábitos pecaminosos. Há um poder transformador dentro dele que vai agindo, que vai levando esse homem a viver uma vida que agrade realmente a Deus. Isso é ser cristão. Isso diz respeito a ti. Se sim, glória a Deus. Se não, corra para Cristo, entregue sua vida a Ele no nome de Jesus, tá bom? Deus te abençoe.